faixa Total Choque. E como o programa de hoje está recheado de campeões, a equipe do combate esteve em Campinas, São Paulo, com os atletas que fizeram bonito no Mundial de Kung Fu. Ana Cláudia Fatia e Jerônimo Manara faturaram o bronze. É com você, Viviane Ribeiro. O combate volta a Campinas para conversar com alguns atletas da seleção brasileira que acabam de chegar do Mundial 2009 e voltaram com medalhas. Então, qual é a sensação de estar com essa medalha, gente? Hein, Ana Cláudia? Não dá ainda para cair a ficha, né? Demora um pouquinho. Acho que da última eu demorei uns 2 anos para cair. 2 anos? Só agora? Só agora. Eu acho que essa daí mais uns 2. É a segunda vez que você consegue medalha em Mundial, né? Sim. Outra vez foi bronze também? Foi. E o gostinho, deve ter um gostinho diferente para você e para o Jerônimo, porque é a primeira vez que o Jerônimo ganha uma medalha mundial. A primeira vez que você foi ao Mundial, né? É a primeira vez que eu vou para um Mundial e é gostoso de ver o resultado de todo o treinamento, assim, desde que eu comecei. É muito bom isso, porque é o primeiro Mundial, chegar bem, já conseguir uma medalha, é muito bom e eu sei que isso é só o começo, ainda tem muito mais pela frente. Então, a satisfação de saber que dá para subir mais, justamente por ser só o começo, é ótimo. Estreia no Mundial, tem diferença de você competir no Mundial e de repente de um campeonato brasileiro? O que muda? Bom, quando fala em Mundial, a gente já está implícito ali, os melhores de cada país, né? Então isso pesa um pouco mais, mas tem que entender que é um campeonato como qualquer outro, que se você é o melhor aqui, você está entre os melhores, não significa que você vai chegar lá e, nossa, agora eu vou pegar um monte de pedreira, não sei o quê. Não é bem assim, você também é um dos melhores. Faz sentido isso que ele está falando, Marcos Vinícius? Faz. Pensar dessa forma, né, de uma forma positiva, é importante para o atleta. E o Jerônimo, apesar da idade, de ser muito novo, ele é experiente, ele tem bastante experiência assim, a nível nacional. Teve alguma experiência também já esse ano internacional, participou do Sul-Americano e pôde mostrar isso com a tranquilidade que ele demonstrou no Mundial. Mas o que eu falei, assim, se faz sentido o que ele está falando, nessa questão da pressão. Existe realmente uma pressão psicológica maior porque é um Mundial? Tem essa pressão, mas como ele falou, né, é importante encarar como se fosse um campeonato normal. Lógico que você sabe que está indo para o Mundial, que tem vários atletas lá de elite, mas encarar dessa forma faz com que as coisas fiquem mais fáceis. Me diz uma coisa, como é que foi o caminho de vocês nesse Mundial? Vocês passaram por 2 lutas. Sim. Você e o Jerônimo. Como é que foram essas lutas? Eu passei pela francesa primeiro, país diferente, assim, eu só lutei com outros. Foi a primeira vez que eu peguei a França. E eu consegui nocautear ela, assim, que foi a primeira vez que eu consegui isso em campeonato internacional. Então acho que foi bem diferente. E depois eu lutei contra a menina da Venezuela, que já foram 2 lutas contra a Venezuela em Sul-Americano e Pan-Americano. E eu sempre ganhei deles, né? E aí foi a primeira vez assim que foi a derrota para a Venezuela e eu acho que eu já estava meio marcada assim pelas meninas, mesmo porque sempre foi variando, né? Então acho que eu já estava sendo estudada há um tempinho e mesmo porque ela se concentrou 3 meses para ir para esse Mundial. Então 3 meses só treinando já é muita coisa, né? E ela conseguiu ir para a semi também. Teve algum momento? Final. Qual foi a luta mais difícil? Foi a última ou foi a primeira? Não, foi a contra a Venezuela, né? Porque eu acho que ela já sabia muita coisa que eu fazia, então ela só esperava. Ela, sabe, foi uma luta mais tática, assim, então foi bem difícil mesmo. E pra você? Pra mim, a minha primeira luta, eu tive a sorte de poder observar o atleta da Romênia que tinha lutado antes e eu ainda não. Então eu entrei descansado, pude observar.
a luta dele para moldar mais ou menos o meu jeito de lutar com ele. Como ele era mais alto, eu era um dos mais baixos da categoria, então eu tinha que me impor. Eu impor a minha distância na hora de lutar, isso fez diferença, porque como ele é mais alto, na minha distância é ruim para ele, então eu tive essa vantagem. Depois, contra a Rússia, foi uma luta boa, uma luta que inclusive quando eu vejo o vídeo eu gosto muito de assistir ela, porque foi uma luta que apesar de ter perdido eu busquei o tempo todo, foi uma luta gostosa de lutar, mas fez diferença nas quedas. O russo estava bem nas quedas, isso fez muita diferença, contou bastante ponto para ele, mas foi uma luta que fiquei muito satisfeito. Eu gosto até mais da luta que eu perdi do que a que eu ganhei. É uma luta mais gostosa de assistir, assim, me dá mais prazer. Marcos Vinícius, como é que você avalia a participação deles no Mundial? Dos dois, depois a gente fala da seleção como um todo. Participação muito boa, como eu falei, assim, o Jerônimo surpreendeu, porque ele foi numa categoria difícil, 56 quilos, que predomina mesmo os atletas da Ásia. Desde o início eu já sabia da dificuldade de medalhar na categoria dele, mas a gente resolveu apostar. E o que aconteceu, assim, os dois tiveram sorte, assim, no sorteio, porque eles puderam, assim, pingar na primeira rodada e assistir a luta dos adversários. Então isso ajuda muito no Mundial, porque você muitas vezes chega lá para lutar com o adversário sem conhecê-lo. Então os dois tiveram oportunidade, ele assistiu a luta da Romênia contra a Venezuela e a Ana assistiu a luta da francesa. Então isso aí já ajudou muito para poder montar a estratégia para a luta deles, assim. Você acha que, então, a seleção como um todo, vocês não tiveram muita sorte nesse sorteio das chaves ou isso pouco influenciou? Porque tiveram atletas que se lesionaram. Sim. Se machucaram, enfim. Eu acho assim, os dois tiveram sorte no sorteio e os outros atletas, a gente foi preparado para o evento mesmo, para lutar com os melhores. E foi isso que aconteceu, assim. Quase que todas as nossas primeiras lutas foram contra os países mais fortes, China, Rússia e Irã. Então isso aí dificultou um pouquinho, mas eu acho que assim, a gente está treinando para isso, a gente está se preparando para isso e se a gente não conseguiu ganhar desses atletas, assim, serviu como uma boa experiência, uma boa base para os próximos eventos. A gente treina e está se preparando para lutar com os melhores sempre. E como é que foi para vocês dois verem alguns atletas da seleção, né, parceiro de vocês, de repente sendo nocauteados, machucados? Como é que foi isso para vocês? Você acha que isso abala vocês psicologicamente na hora da luta ou isso não faz diferença? É complicado, né? Porque a gente, principalmente quando acontece nocaute, é difícil, né? Até no meu caso, eu nocauteei a menina, só que aquela hora que você fica assim, feliz pelo que aconteceu, só que dá 5 segundos você fala, nossa, podia ser eu. Então, em qualquer luta, assim, você vê o desespero, essas coisas assim acontecem. E até mesmo para pessoas que é do nosso país mesmo, a gente espera que eles consigam também ir para uma final ou lutar bem, né? Então, você fica meio, sei lá, uma sensação estranha. Eu sinto que isso aí abala mesmo, mas de uma certa forma a hora que acontece uma situação dessa, assim, um atleta nosso é nocauteado, a gente já chega no próximo atleta que vai competir, fala, ó, concentra na sua luta, muda o foco para não levar aquilo lá para a luta dele, né? E para vocês? Eu acho que é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque se o atleta não chegar lá, ele sabe que ele está indo para lutar e que isso é uma coisa que acontece. Se ele não tiver o pé no chão e começar a pensar que pode acontecer com ele, aí é complicado. Então tem que tomar muito cuidado, porque também você pode se colocar como nocauteado ou como o cara que vai se nocautear. Então você tem que saber guiar o seu pensamento para a próxima luta, para você não se sentir abalado. E também você pode usar como incentivo, pô, meu companheiro perdeu, peraí, então não vou deixar barato não, né? Vamos lá e vamos mudar o negócio. Mas sei eu lá, acho por que ele, é por mim. uma coisa que